Olá! Neste vídeo vou contar para você as diferenças entre o Apple Watch Ultra 3 e o Apple Watch Ultra 2. Então, existem 7 diferenças mais importantes e algumas delas são mais relevantes, outras menos, mas todas são com certeza melhorias. Vamos falar sobre as diferenças. Primeiro, na tela temos duas novidades. Claro, ambas as gerações têm tela retina sempre ativa e caixa de titânio de 49 mm. Ambos também têm brilho máximo de 3000 nits. Mas o que é novo é, antes de tudo, o OLED de ângulo amplo, que basicamente permite melhores ângulos de visão no seu Apple Watch. Claro, eu acho que o anterior também era muito bom, mas isso é uma melhoria. E com certeza você vai perceber a diferença, especialmente ao praticar esportes. Talvez nem sempre você consiga olhar para o relógio diretamente, então isso vai ser melhor, especialmente porque o que importa é o brilho. O brilho da tela em diferentes e variados ângulos de visão ainda deve ser bom o suficiente para uma experiência visual agradável. E agora vamos para outro ponto sobre a tela, que é o LTPO. A tecnologia LTPO permite que o seu relógio minimize a taxa de atualização, reduzindo-a para economizar bateria. E o LTPO é usado principalmente para a tela sempre ativa. Então, como agora, atualmente, você pode ver, meu relógio está sempre ligado. Quando eu toco nele, ele ativa o visor completo. Você pode ver que tem uma taxa de atualização mais alta. Os segundos mudam suavemente. Tudo é muito fluido. Mas depois de alguns segundos, ele volta para o modo sempre ativo, que consome menos energia. E LTP03. Qual é a diferença entre LTP03 e LTP03? Basicamente, é apenas uma tecnologia melhor, com ângulos de visão superiores e maior eficiência de bateria. Então isso é realmente ótimo. E vamos passar para algumas questões de conectividade, porque temos duas novidades sobre conectividade. Primeiramente, o Apple Watch Series Ultra 3 suporta SOS de emergência via satélite, então ele tem conexão via satélite. A Apple, em seus dispositivos como os iPhones, por exemplo, vem introduzindo essa conexão via satélite. Então, quando você não tem absolutamente nenhuma conexão disponível com a sua rede GSM, você pode, de fato, conectá-lo diretamente ao sistema de satélite para comunicação. E isso vai permitir que você entre em contato com números de emergência ou contatos de emergência que você tenha salvo. Como, por exemplo, enviar uma mensagem avisando que algo não está certo e informá-lo sobre isso. Então, esse é um recurso realmente bom. Agora, outro ponto é o 5G, e sim, a geração anterior não tinha 5G, tinha apenas LTE. Agora, o Ultra 3 tem 5G, então quando você instala um eSIM na versão celular do dispositivo, ele vai suportar 5G para velocidades mais altas. E também é melhor, não só por causa das velocidades de internet, porque nem sempre você precisa dessas velocidades de internet, mas também porque o LTE está meio que ficando ruim já faz alguns anos. E não é tão confiável quanto costumava ser. Então, poder se conectar ao 5G é realmente uma coisa muito boa. Agora, sobre a bateria Não, antes disso, o chip. Claro, a Apple, como de costume, muda o processador, a unidade central de processamento, CPU, dentro do dispositivo. Então, o modelo anterior era o chip S9, que já era bastante potente. Agora é o S10. Provavelmente é mais rápido, mas não há muitas diferenças perceptíveis aqui. Mas pode ser mais eficiente em termos de energia. E vamos saber mais sobre isso na sessão sobre a bateria que eu vou abordar agora. A geração anterior durava até 36 horas de uso padrão como uso normal e 72 horas no modo de baixo consumo. Agora ele dura 42 horas em uso padrão e 72 horas, ou seja, o mesmo no modo de baixo consumo, o que indica que não foi a bateria que mudou, mas sim o chip que está mais eficiente em termos de energia, ou o display que está mais eficiente por causa do LTP03.
Então essas são mudanças muito importantes, porque isso significa mais bateria, 6 horas a mais de bateria com uma única carga, claro, em uso normal, porque se você se exercitar muito, vai ser um pouco menos do que 42 horas. E agora a última mudança é o carregamento rápido deles. Claro, ambos os modelos eram compatíveis com carregamento rápido, mas o Ultra 2 ia de 0 a 80% em cerca de 1 hora. O que isso significa porque a Apple não diz de 0 a 100%? É porque a Apple realmente muda rapidamente a velocidade de carregamento quando chega a esses 80%. Então, o carregamento fica muito mais lento depois de atingir 80% para preservar a bateria, a longevidade. Então, de 0 a 80% leva cerca de 1 hora no Ultra 2 e de 0 a 80% leva cerca de 45 minutos no Ultra 3. Então, isso é cerca de uns 30% mais rápido, eu acho. E também eles dizem que são apenas 15 minutos de carga rápida para até umas 12 horas de uso padrão. Isso parece de fato uma medida um tanto estranha, mas é exatamente isso que eles afirmam. Além disso, os primeiros 15 minutos de carregamento rápido vão carregar a bateria de forma mais eficiente e vão te permitir desfrutar de até 12 horas de uso padrão contínuo. Então essas são todas as diferenças ou as diferenças mais importantes, entre o Ultra 2 e o Ultra 3. E espero que este vídeo tenha explicado tudo e que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.